digo que tudo que nós passamos, nós fomos comprados. Essa é a verdade, né? O apóstolo Paulo, eu acho muito interessante que Paulo ele diz que ele era escravo de Cristo, né? E ele também trabalha em Romanos que nós éramos escravos do pecado. Sim. Ou seja, continuamos sendo escravos, cara, só muda o dono. Servíamos o pecado, agora servimos a Jesus. Ele é o nosso Senhor. E assim, se nós formos comprados, cara, pouco importa o que ele vai fazer com a compra que ele fez. Uau! Porque, na verdade, porque ele... Cara, você não compra uma caneca e a caneca fala assim, tá, você me comprou, mas eu só quero que você me use assim. Não, cara, eu te comprei, eu vou te usar da forma que eu quero. E eu sou glorificado da forma que eu quero. Você liberou uma chave muito forte quando o Senhor diz, nós vamos passar por dificuldade. É isso mesmo, nós vamos passar por dificuldade. Nós não vamos morrer ali. Nós não vamos ficar ali. Nós vamos passar por dificuldade. Né? Como ele disse para os discípulos, passemos para o outro lado. Não, mas aí a tempestade vai focar. Cara, não, a palavra é passemos. E assim, cara, eu sempre cito isso, o texto de Isaías, que Isaías diz, né, o Eterno se apresentando para o povo e desafiando o povo. Vê se há um Deus semelhante a mim, que mostra o fim no começo. Aí é o que eu falei com vocês em off aqui. Nós já temos a gente vai ficar preocupado com o quê? Será que vai acontecer isso? Eu vou gravar um podcast aqui sobre... Nós já estamos no Apocalipse. Essa vai ser o tema. E assim, cara, isso me traz muito consolo, cara, porque eu sei tudo que vai acontecer. Aí sai o jornal fresco. Quer dizer, se fosse depender de mim, os jornais iam fechar, porque as notícias que eles saem, dizem que são frescas, eu já estou, sei lá, uns 10 anos que eu já sei que vai acontecer. Então, cara, quando o Eterno diz por intermédio de Isaías que eu sou aquele que faz conhecido o fim do começo, aí eu digo o quê? Então tô bem pra caramba, porque estou começando aquilo que ele já terminou. Sim. Nós estamos começando aquilo que ele terminou. Quer falar algo, Vinícius? Não? Manda ver, Thiago. Muito forte, muito forte. Então feliz o coração aí. Olha, que ponto bom que o Senhor usou agora, né? Não foi a gente que comprou ele, mas foi ele que nos comprou. Isso é muito bom esse ponto a gente entender hoje. O ídolo você compra, né? O ídolozinho você compra. Exatamente, né? E quando a gente foi comprado por ele, isso representa que a gente não tem direito de escolhas, né? E quando a gente compra algo, a gente usa a hora que a gente quer. Ou se a gente for comprar um filme, a gente assiste o filme na hora que a gente quer. Mas quando a gente somos comprado, então a gente não faz a hora que a gente quer, a gente faz a vontade dele, a hora dele, né? Então isso é um fato muito bom. Não é a gente que é casado com ele, é ele que é casado com a gente. Porque quando a gente somos casados com alguém, a gente vê o dia que a gente quer, a gente fala o dia que a gente quer. Mas ele sendo casado com a gente, ele quer ouvir a nossa voz na hora que ele quer, quer falar conosco. Talvez tem pessoas que não entendem, mas eu tô deitando, eu quero descansar, acontece alguma coisa e Deus está dizendo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir o que tu tem para me falar hoje, né? Eu vi e aí eu fui usando o texto, né, com o evangelista Marcos Vinícius. O problema aqui, pastor Marcelo Paiva, não é a gente fazer promessa para Deus, porque isso eu não acho errado. O problema é a gente não cumprir aquilo que a gente faz com Deus, né? Então por isso que algumas guerras acontecem, porque a gente faz promessa para Deus e a gente não cumpre. O Senhor lembra, né, sobre Gênesis, né? Adão tá lá e Deus descia todos os dias para receber a adoração dele. Só que o que deixa Deus triste é quando Deus desce e ele não tá mais no ponto de encontro. E a gente observa que Adão peca. Deus sabia que ele tinha pecado. Jesus vai lá, Deus vai lá para ouvir, para receber a adoração de novo. E algo fantástico é que eu achei nesse texto, olha só que coisa boa. Porque quando alguém peca, certamente a gente tem que ir atrás de quem pode liberar o perdão. Mas o texto vai dizer pra gente que quem perdoa vai atrás de quem pecou. Então talvez você está aqui dentro dessa live agora, você pecou e você disse assim, mas Deus, e agora o que eu faço? Eu vou me esconder. Fica tranquilo, Deus está no mesmo lugar de encontro te esperando, né? Então eu quero afirmar dizendo, o problema não é a gente fazer promessa, o problema é a gente não cumprir. Porque não adianta depois a gente falar que o diabo é forte se a nossa entrega aqui é fraca, né? Então tudo que nós precisamos entender hoje, o tamanho da nossa necessidade vai ser o tamanho da nossa entrega. Eu vou ali e voltar aqui. Claro. Cara, você vê que haviam expiações semanais, né, para perdão de pecado em Israel, mas havia o perdão anual, que era o Kippur, né, o dia da expiação. Eu digo que se um sacerdote ia entrar no Santo dos Santos, e ali era o sacrifício máximo, né, dentro de um ciclo de um ano. Porque se o Eterno não aceitasse aquele sacrifício para a mão do sumo sacerdote, o povo ia ficar um ano em desgraça. Então eles contavam só, você vai e volta, tá? O sumo sacerdote ele entrava, e lá ele não falava nada. Lá quem falava era o sangue.
O sumo sacerdote não ficava, como você falou aí, né? Nós somos muito bons em fazer promessas e falar muitas coisas, né? Até para ele. E lá não. É como se o Eterno estivesse falando assim, cara, eu já sei que o que você fala, 90% você não dá conta, então eu só quero o sangue. Então ele chegava, usava o sangue e o incenso. O sangue e o incenso ali, era o ritual, não tinha que falar nada. E assim, a gente precisa aprender isso. Tiago, ele diz que a língua é o menor órgão do corpo e domina todo ele. Ele diz que há um provérbio que diz assim, que o homem que domina a si próprio é semelhante ao homem que vence uma nação toda. Então, se o Marcelo consegue dominar a si mesmo, por isso que, né, Paulo vai falar em Gálatas depois do fruto, né, que é o domínio próprio. Antes do domínio próprio, Salomão está falando, o homem que conseguir dominar a si próprio é semelhante ao Marcelo, se conseguir dominar a si próprio, é semelhante a ele a chegar nos Estados Unidos. Derrotar os Estados Unidos com todo o poder bélico deles ali. Tem noção? Me dominar é semelhante a dominar uma nação toda. Aí Tiago diz que a língua é esse órgão que se vangloria de tanta coisa, né? E é o menor e comanda todo o corpo. É semelhante a um navio, que uma ânfora, e domina tudo. Então vai uma dica também, é em sermos muito bons em falar, mas não em cumprir. Eu costumo dizer de amnésia espiritual. Eu prometo, eu não estou batendo nessa, cara, não estou lembrado do que eu prometi, Senhor. Só uma coisa interessante que você falava do Senhor ver, né? É Zaqueu, cara. Zaqueu, ele subiu, ele não queria ser visto pelo mestre, ele queria ver o mestre. Uma figueira brava, né? Isso. Ou seja, era uma árvore, um arbusto que não dava para ver. Zaqueu subiu e falou assim, aqui ninguém vai me ver, eu tô de boa. Tanto é que não viram. Porque ele é um cobrador de impostos, assim, um publicano, né, cara? E pro povo de Israel é maldito, cara. Um judeu é semelhante ao capataz, né, chicoteando um escravo ali, que é irmão de sangue, vamos dizer assim, de corpo, servindo o Império Romano. Então ele não podia estar no meio da multidão, mais ou menos como o Sim, verdade. E ele falou assim, não, vou subir aqui, eu estou escondido, aqui eu vejo o mestre não me vê. Ele falou assim, não, estou te vendo aí. Então o Senhor nos vê. Note que Zaqueu não falou nada. E assim, eu quero liberar isso daqui. Às vezes você quer que o Senhor, parece que o Senhor não está te vendo. Pô, cara, o Senhor não está me vendo, olha o que eu estou passando. Olha o que eu estou sentindo aqui, o Senhor não está me vendo. Não, cara, ele está te vendo. Ele está te vendo. Você que pensa, né? Talvez a multidão fale assim, não, ninguém não está te vendo, mas ele está te vendo. E a palavra dele vem no tempo certo, né? Como eu falei aqui, ele é o Senhor, nós somos os servos. E tudo que acontece conosco, Tiago, Vinícius, Tati, é para que ele seja glorificado. Eu rapidinho passo para você. Eu sempre digo que se prega muito sobre Daniel sendo livrado da cova dos leões. E ele foi glorificado com isso. Hoje se prega, né? Até, né, o Eterno que tira, que fecha a boca dos leões. Mas morreram centenas e centenas de famílias, cara, no Coliseu Romano, na boca de leões. O Eterno livrou um homem, não livrou uma massa de discípulos. E o nome dele é glorificado aqui, porque a gente foi feito para glorificá-lo. Meu Deus, coisa fortíssima, né? É um ponto bom que o senhor usou agora, né? É conhecimento. Isso é muito bom quando a gente se conhece, né? Porque quando a gente se conhecemos, a gente sabe o nosso ponto forte, o nosso ponto fraco, né? Então, isso é muito bom porque, Tati, né? Acertei? Tati. Porque algumas pessoas sempre vai querer nos definir pelo aquilo que a gente passa. Se algumas pessoas veem a gente na prova, talvez vai falar que a gente pecou, que a gente errou, né? E aí, a resposta hoje, para nossa vida hoje é, quando alguém falar da nossa vida, a gente ficar em silêncio. Por que ficar em silêncio? Por que não debater? Porque isso me chamou a atenção. Olha só onde que a gente entra na cultura, né? E pra gente entrar na revelação. Quando alguém fala de nós, pastor, a gente tenta provar o que a gente é, né? Agora a gente entende a revelação. Quando Jesus é guiado pelo Espírito ao deserto, a primeira palavra do adversário foi, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Né? E ele vai responder, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tudo que Jesus está querendo ensinar pra gente é, quem se conhece não precisa provar nada pra ninguém. Então tudo que Deus está dizendo hoje pra nossa vida é, se você se conhece, não prova nada. Porque o tempo que a gente perde provando que a gente sabe que a gente é o tempo que a gente orava mais, é o tempo que a gente cantava mais, é o tempo que a gente jejuava mais. Deus nunca vai dar nada pra gente postar. Porque tem pessoas que querem receber para provar que pode ter também. Quando Deus te dá alguma coisa, Deus te dá coisa para você viver, desfruir aquilo que Deus tem, né? Então talvez o problema de muita gente é querer mostrar aquilo que Deus tem para fazer, né? Eu aprendi uma coisa, eu tô arrepiado aqui já, tá? Eu tô arrepiado aqui. E eu aprendi uma coisa, gente, porque o mesmo Deus que é Deus de porta aberta, ele também é Deus de porta fechada.
né? Tem pessoas que talvez ela quer te ver bem, mas jamais melhor do que ela, né? Então, não sei quem aqui pega, mas pega essa e guarda, né? Nós precisamos valorizar pessoas que entram no nosso barco sem o nosso barco ter o que oferecer. Pessoas se aproximar pelo aquilo que a gente tem é fácil demais. Agora, pessoas se aproximar pelo aquilo que a gente está passando pelo deserto, pela luta, o Senhor vai ver uma experiência tão boa, porque Jesus nunca vai chegar pra gente, Tati, quando nós temos tudo. Evangelista Marco Vinícius, Jesus sempre chega pra gente quando nós não temos nada, a princípio. Pedro é bom na pesca, ele é perito, mas o texto vai dizer pra gente que a noite dele foi frustrante. E quando a noite dele foi frustrante, alguém tá vendo ele lavando a rede e indo embora pra casa triste. Quem chegou foi Jesus. Porque Jesus, ele faz desse jeito, né? Ele nunca chega quando a gente tem tudo, ele sempre chega quando nós não temos nada, né? Ele vai liberar uma palavra, lava a rede e lança, né? Então esse é o poder que Deus tem para fazer sobre a nossa vida. E talvez você está aqui assistindo a gente e você não entende a proporção que Deus quer te usar, e eu quero abrir tua mente dizendo, mesmo você quebrado, você tem dono. Mesmo você quebrado, ele ainda conta com você. Mesmo você hoje sem esperança, até mesmo que você se olhe, Deus está dizendo, eu conto com você, porque existe essa diferença, eu já passo já para o Senhor agora, né? Existe essa diferença de Deus para o homem, porque o homem, quando o homem é atingido, ele deixa de lado, não tem mais jeito, já foi atingido, vai morrer, mas Deus não, ele sabe que você foi atingido, ele sabe que você foi machucado, ele sabe que uma palavra mal lançada atingiu você, machucou você, e Deus é tão bom, pastor, porque ele chega pra gente e fala assim, hoje eu quero cantar no teu barco. Hoje eu quero pregar no teu barco. E talvez tem pessoas aqui, o senhor tá aqui, o evangelista Marco Vinícius, a Tati, eu mesmo. Teve dia que o senhor já pregou, mas quem precisava ouvir a palavra era o senhor. Teve dia que o Marco Vinícius, de repente, já orou por alguém, mas quem precisava ser orado era ele. Teve dia que a Tati talvez já abraçou alguém, mas quem precisava ser abraçado era ela. Então a gente vê o cuidado de Deus, né? Mesmo quebrado eu ainda te uso, mesmo quebrado eu ainda falo com você, mesmo quebrado você ainda é a assistência para a tua casa, e essa é a nossa motivação. Eu quero motivar você. Se você parar, tua casa para. Se você desistir, a tua família desiste. Então a melhor opção nunca foi parar. A melhor opção sempre é ir avante e entender que Deus está no controle de tudo.